é só crer e confiar, que por mais que sempre vai ter alguma coisa, algum obstáculo, alguma dificuldade, não vai ser sempre mil maravilhas, mas se você crer e confiar, ele sempre vai estar ali. Existe uma frase comum na internet que diz: nós temos duas vidas. A segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. Na reportagem especial desta semana, você conhecerá a história da Sheila, uma sobrevivente. Sheila sofreu um acidente de carro no dia 3 de março de 2023, em Cunhaporã. O carro em que ela estava invadiu a pista contrária e colidiu com um caminhão. Com a colisão, 2 dos 4 ocupantes faleceram no local. Um terceiro faleceu no hospital, e Sheila foi a única sobrevivente, tendo em vista que ela foi parar embaixo do banco do passageiro. Ela ficou 7 dias na UTI em Xanxerê, e depois voltou para o Hospital de Maravilha, onde recebeu tratamento. Ela comenta que antes do acidente não tinha perspectiva nenhuma de vida, que a remuneração do seu trabalho se destinava aos finais de semana e às próximas festas. Não tinha perspectiva nenhuma de vida, era só festa. Eu trabalhava para os finais de semana. Amizade também, era aquelas amizades para sair final de semana. A única amizade que eu tinha mesmo era da motorista que estava comigo no acidente, que era uma pessoa que me incentivava a parar de beber, parar de fumar, essas coisas que me dava as broncas dela. Foi a amizade mais saudável que eu tive. O resto da maioria tinha gente para conversar e tudo mais, mas era sempre aquelas amizades para festa. E eu sempre chegava sexta, sábado, domingo, saía para festa, era só para isso. Não tinha aquele objetivo, aquele foco na vida de ter alguma coisa. Aquela Sheila de antigamente, até no dia do batismo eu estava nervosa porque, como o Jonas falou, a Sheila de antigamente morreu naquela água. Aí nasceu uma nova Sheila e eu me sinto completamente diferente, eu me sinto leve, mesmo com os problemas e tudo, eu sinto que é só eu parar, respirar fundo, ter fé que vai passar. Às vezes eu fico muito estressada, até eu tomo medicamento para isso, e mesmo às vezes estou conseguindo até controlar mais isso. Às vezes eu paro, penso, não, com calma, para, respira, estou conseguindo lidar mais com as coisas. E foi depois que eu comecei a frequentar a igreja, parece que eu sinto que Jesus ele tá me moldando do jeito dele. Tem bastante coisa ainda para mim mudar, para mim aprender, mas eu quero aprender cada vez mais, e não por obrigação, por eu ter me batizado, mas porque eu quero mesmo, eu quero ir fundo. Como eu falei ontem ainda, como eu sou curiosa, eu quero ir até o final para ver que propósito é esse que Deus tem na minha vida. Sheila explica que nos dias que antecederam o acidente, ela planejava se mudar para Maravilha, mas seus planos foram interrompidos e mudaram após o acidente. Apesar de ter flashes de memória, não se recorda do fatídico dia e faz acompanhamento psicológico. Até eu conversei com o pessoal que conversou com o corpo de bombeiro e eles falaram que eu estava acordada e consciente, mas do acidente em si eu não lembro de nada. Eu lembro dos bombeiros conversando comigo, falando para mim ficar acordada, mas é só aqueles flashes que vem na cabeça de vez em quando. Às vezes vem uma imagem, outra do acidente, mas às vezes eu não sei se a minha cabeça está tentando imaginar, idealizar o acidente como foi, ou se realmente foi aquela lembrança. Nos dias após o acidente, ela passou por procedimentos médicos e ficou internada na UTI. E comenta a sensação de estar sendo observada e ouvir pessoas ao seu redor, o que não sabe explicar. Mas afirma que logo após o ocorrido, quis voltar a trabalhar apesar da dor. Quando eu estava no começo, eu estava tão focada em melhorar que eu evitava lembrar do acidente, evitava pensar no acidente e em tudo que eu tinha perdido. Mas depois, conforme eu fui melhorando, aí começou
comecei a lembrar das coisas, eu comecei a sentir mais falta da Eliane, da vida que eu tinha antes, porque querendo ou não, acaba tendo bastante limitação, tem bastante coisa que eu não posso fazer e que eu era acostumada a fazer. Eu trabalhava desde os 15 anos, sempre me virando e tudo mais, aí sofreu um acidente e ter que depender de gente para tomar banho, para servir um prato de comida, às vezes até para te dar comida, e depois disso você não ter mais a força que você tinha antes, que você era acostumada a ser independente, não pedir ajuda. Isso também é uma coisa que você tem que aprender a ir lidando com isso. É bastante coisa que eu tive que ir aprendendo. Mesmo com o acompanhamento psicológico, ela explica que ficou agressiva, nervosa e ansiosa por tudo o que estava acontecendo. Esses inúmeros acontecimentos a fizeram pedir ajuda e também procurar suprimir a dor através de festas e encontro com os amigos. Foi muita coisa de uma vez, superar acidentes, superar perda, dor, limitação, aí mais um término. Foi aí que eu cheguei pra mãe e falei, não, mãe, eu preciso de ajuda porque isso tá... Eu ia acabar me matando, tipo, eu tava... Aí eu comecei a sair, só que eu ia no Brasa, mas lá não... Depois que eu voltava das festas, eu me sentia pior do que quando eu fui. Até que a última festa que eu fui, a Bianca e o Jeff estavam levando a palavra do Senhor, e foi nisso que ela conversou comigo. No outro dia, ela conseguiu uma carona para mim, para ir para a igreja, e desse dia em diante ainda descobri que meu futuro, né, ele era meu futuro chefe. Agora a gente está trabalhando junto, ele é meu patrão, ele é pastor dessa igreja, o Júnior, ou seja, eu tinha todos os motivos para mim ficar perto de Cristo. Se eu não quiser, eu tinha todos os caminhos me levavam para esse lugar. Se eu falasse não, não tinha como eu falar não. A fé reergueu Sheila e fez enxergar uma nova vida e novas perspectivas de futuro, alinhadas agora com o seu propósito. Antes eu não tinha fé. Depois que eu perdi meu irmão, parece que mesmo eu tendo motivo para acreditar em milagre, porque a minha mãe ela tem uma doença, ela passou por um processo bem doloroso, e mesmo assim hoje ela está de pé e tudo mais. Eu presenciei um milagre dentro de casa, mas como eu perdi meu irmão, eu não conseguia ter fé. Eu não culpava a Deus, mas eu não conseguia ter fé. E depois que eu comecei aí, que nem a Bianca falou, ela conseguiu plantar uma semente dentro de mim, e essa semente está crescendo a cada dia. 1 Coríntios 1:27 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Sheila relata que desde a primeira vez que foi à igreja, sentiu que havia algo a ser seguido. E brinca que a sua curiosidade a levará a saber até onde vai o seu propósito. Depois que eu fui a primeira vez na igreja, que eu comecei a sentir que realmente entender que eu era um milagre, que tudo que aconteceu comigo não foi à toa. Por algum motivo eu estava ali. Quando eu comecei a aceitar isso, entender, eu fui me sentindo mais leve. Parecia que eu conseguia sentir a presença de Cristo perto de mim, e foi cada dia. Às vezes eu tinha um problema, alguma coisa que eu tinha que lidar, até em relação à término e tudo mais, e em relação às vezes a lembrar do acidente. Eu lembrava do acidente, mas eu não sentia dor, aquela dor que eu sentia no começo. Parece que agora eu tô mais aliviada, e por isso que eu coloquei na cabeça que eu quero seguir esse caminho, porque em 28 anos eu nunca tive essa sensação que eu tô tendo hoje em dia. Com o acidente, apesar de toda a dor e o processo, ela comenta que entendeu por fim que o propósito de Deus na sua vida e na vida das pessoas se cumpre, independente da vontade humana. Que realmente, quando Deus tem um propósito para você,
você pode fazer qualquer coisa para não aceitar, para se desviar disso que não tem. Se ele falou que vai ser assim, então vai ser assim. Não importa os meios, vai ser. Porque não foi a primeira vez que eu sofri acidente, não foi a primeira vez que eu tive livramento. Teve uma vez que eu caí na barragem em Chapecó, eu tinha 13 anos e me afoguei. Menos de um ano antes eu tinha sofrido um acidente de moto, ou seja, foram várias vezes que ele estava me livrando e eu não aceitava que era um livramento, que tinha alguma coisa ali, e ele insistiu até que aconteceu esse acidente, e nesse acidente eu percebi que realmente não tem como fugir do propósito que ele tem para nossa vida. É só crer e confiar, que por mais que sempre vai ter alguma coisa, algum obstáculo, alguma dificuldade, não vai ser sempre mil maravilhas, mas se você crer e confiar, ele sempre vai estar ali. Ele não vai te desamparar, porque não importa, ele sempre vai dar um jeito de te responder, não importa se seja um dia, um mês, um ano depois, as coisas não são no teu tempo, são no tempo dele. A única coisa que você tem que fazer, que você pode fazer, é crer e confiar que vai dar certo. E se der errado, uma hora certa, uma hora tudo se ajeita. Mas é só tendo fé mesmo, que sem fé você não vai a lugar nenhum.